Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Unidade 3. Eu sou o professor Rilna e eu estou aqui para te apresentar a revisão e também fazer a leitura da nossa avaliação aqui da aula 47. Então é isso, nós vamos fazer a revisão da Unidade 3. Seja mais uma vez bem-vindo. Para dar início à nossa revisão, nós vamos relembrar aqui alguns dos tópicos, que foram importantes aí ao longo dessa jornada da nossa unidade 3. Começando então com a distância entre dois pontos. São as situações primordiais, em que o nosso objeto aí, no caso aí, os nossos pontos, eles estão alinhados com os eixos, Seja o eixo X, o eixo das abscissas, ou o eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, para calcular a distância entre dois pontos nessas duas situações bem específicas, é bastante simples, tá? É lógico que nem sempre eles estarão aí paralelos, ao eixo X, ou então paralelo ao eixo Y, mas a gente consegue captar, a essência de como calcular uma distância, tá bom? Dentro do plano cartesiano, tá? É lógico, nós vimos também aqui a fórmula, que calcula a distância, mas para início de conversa, para início de revisão, nós vamos relembrar então essa situação em que nós temos, por exemplo, aí a situação do nosso exemplo da letra A, Temos aí um ponto com coordenadas 1 e 1 e ponto B com coordenadas 3 e 1. Então repare que nós temos dois pontos, tá? A e B, e eles estão aí, se a gente unir esses dois pontos através do segmento, a gente consegue perceber que eles estão aí em paralelo ao eixo X, não é? Então, para determinar essa distância, tá? A gente precisa apenas fazer uma simples subtração, tá? A gente subtrai, então, esses valores, de coordenadas que nós temos, tá? Então, a distância que a gente calcula, vai basicamente utilizar os pontos que nós temos ali dentro das coordenadas, tá bom? Então, quando a gente fala aí em distância de dois pontos, distância que a gente vai medir, Quando a gente fala de distância, a gente tem logo em mente uma medição, Então, nesse caso, como a gente está trabalhando aí com o plano cartesiano, basta ter essas informações que a gente vai conseguir calculá-los, tá bom? Então, basta realizar a subtração, No caso aí, a distância entre A e B vai ser aí o ponto X, vai ser a abscissa de B, no caso aí 3, subtraído com a abscissa de A, que no caso é 1. Por isso que nós vamos ter aí 3 menos 1. Então a distância aí são 2 unidades, tá? Então, bastante simples, Esse tipo de situação. A gente vai proceder da mesma forma, tá? Se por acaso nós tivermos dois pontos que estão em paralelo ao eixo Y, Basta fazer ali a subtração, tá bom? Então, funciona aqui para situações em paralelo ao eixo X, mas também funciona em situações com os nossos pontos em paralelo ao eixo Y, tá bom? Bora ver aqui o nosso próximo exemplo. Ainda nessa situação, nós temos os pontos A e B, A com coordenada menos 2 e menos 1, e B com coordenadas 3 e menos 1, tá? Então, como nós podemos perceber aí visualmente, esses dois pontos, eles formam aí um segmento, que está em paralelo ao eixo X, tá? Então, para obter a sua distância, a distância entre esses dois pontos, basta pegar aqui a abscissa de B, que no caso é 3, e a abscissa de A, que é menos 2. Então, fica 3 menos 2, tá? O menos, porque
a gente faz essa subtração, e o menos 2 porque o valor de abscissa do E é negativo, né? Negativo 2, tá? Então a gente sabe que aqui essa continha fica 3 mais 2, tá? Menos com menos, né? Vai dar mais, 3 mais 2, resultado 5. Então essa distância aí entre A e B é igual a 5, tá? E aí volta a repetir, né? Se nós tivermos uma situação em que esse segmento entre os dois pontos estão em paralela ao eixo Y, ou seja, na vertical, né? Nós vamos proceder de forma parecida, né? Nós vamos pegar ali o valor da ordenada do B, né? E subtrair com o valor da ordenada do A, né? Bem semelhante aos nossos casos que nós mostramos aqui por enquanto, né? Falando ainda sobre a nossa unidade 3, nós também mencionamos aqui outro tema, né? Além da distância entre dois pontos, nós falamos aqui da distância de um ponto a uma reta, tá? Então, para lembrar, né? Na geometria plana, nós temos a distância de um ponto A uma reta R, que é a medida do segmento de reta de extremidades em A e B, em que B é projeção ortogonal de A sobre R, né? A gente conversou a respeito disso porque o ponto crucial aqui para entender é que nós temos várias distâncias, tá? Aqui do ponto A para a reta, nós temos, por exemplo, essa distância aqui. Temos outra aqui, tá? Mais outra aqui. Tudo isso são distâncias. Só que a menor distância entre o ponto A e a reta R vai ser justamente onde está esse ponto B, que forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essa é a menor distância, tá? Por isso que é importante que essa projeção aí seja ortogonal, tá? De A sobre R, tá bom? Porque é ela que vai garantir para a gente que essa é a menor distância do ponto A até a reta R, tá bom? Essa, então, é um tema que é importante a gente falar, tá bom? E aí, para calcular essa distância, né, a gente tem todo aquele trabalho de substituir nas nossas fórmulas, né? A gente calcula, então, essa distância. Mas se você perceber bem conceitualmente, esse ponto B é um ponto situado sobre a reta, né? Sobre a reta, que nós vamos medir aqui também com o ponto A. Então, basta a gente escolher um ponto B, né, pertencente à reta R, mas, claro, dentro dessa possibilidade dele ser ortogonal, né, para garantir um ângulo reto, tá bom? E aí a gente garante também que vai ser a menor distância, tá bom? E aí você percebe que nada mais é do que a distância entre dois pontos, não é mesmo? Então, calcular a distância de um ponto até uma reta nada mais é calcular também a distância entre dois pontos, tá bom? O que difere é que a reta vai existir para ela, né, uma equação, tá bom? E aí dessa equação é que nós vamos colher as informações necessárias para substituir lá na nossa fórmula e calcular essa distância, né, do ponto da reta até o ponto, do ponto até a reta, tá bom? Então, a gente vai nos concentrar aqui também em cima das equações da reta, inclusive é o nosso próximo exemplo, acompanha aí comigo. Nós trabalhamos aí também, né, a equação geral da reta, e é importante que a gente lembre como é que a gente identifica, então, os coeficientes. Não custa nada, né, escrever de maneira geral. A equação da reta vai ter esse aspecto aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Então, no caso da letra A, nós vamos aqui identificar quem é A, quem é B e quem é C de maneira bem prática. A gente olha aqui a equação geral, né? Vê quem é que está acompanhando o X, ó. Quem está acompanhando o X aqui é o 3, então ele é o valor de A. Quem está acompanhando o Y é o B, ó. Não está aparecendo aqui, mas a gente sabe que existe um 1 aqui, né? Esse 1 é o valor de B. E esse termo independente aqui, ó, C, ele é, então, menos 3. Beleza? E no caso aí da letra B, novamente, 9 aqui está acompanhando o X, então A igual a 9. Quem está acompanhando o Y é menos 4, então B igual a menos 4.
e C vai ser, no caso, o termo independente 41 positivo, tá? Então, é necessário que a gente lembre, né, identificar aí os coeficientes, porque é desses coeficientes que nós vamos colocar lá na fórmula que calcula a distância, né, de um ponto até uma reta, tá? Então, a gente coloca esses coeficientes, né, coloca lá o ponto que a gente quer calcular a sua distância e no final a gente vai ter o nosso resultado. Beleza? Vamos trabalhar um pouco mais ainda sobre as retas? Acompanhe comigo, olha só. Falando agora aí da questão do alinhamento, né? A gente vai verificar então se esses pontos A, B e C, que tem coordenadas aí A, 0 e 2, B, menos 3 e 1 e C, 4 e 5, se eles estão alinhados. Para a gente verificar se eles estão alinhados, a gente vai então lembrar do cálculo do determinante, tá? O cálculo do determinante utilizando esses três pontos. Então, se o determinante for igual a zero, é porque ele está alinhado, tá? Eles estão alinhados. Se der um valor diferente de zero, é porque eles não estão alinhados, tá bom? O resultado do determinante é que vai dizer se estão alinhados ou não. Qual é a importância disso, né? Se eles não estiverem alinhados, eles vão formar uma área, tá? Se eles vão formar uma área, então esses três pontos a gente pode calcular aí, eles vão formar um triângulo, né? A gente pode calcular a área desse triângulo, tá bom? E se eles estiverem alinhados, a gente vai buscar então a equação geral da reta, tá bom? Então, calcular esse determinante nos garante, então, se eles estão alinhados, né? E com isso verificar qual é a sua equação geral, tá bom? Então, vamos calcular a equação geral dessa reta aí, né? Ou não, né? Dependendo aí se eles estiverem alinhados ou não. Vamos então voltar aí para a nossa TV interativa, para a gente verificar. Olha só. Então, vamos montar aqui o nosso determinante, tá? 0, 2 e 1, com os pontos aqui de A, né? Menos 3, 1 e 1, com os pontos de B. E 4, 5 e 1, os pontos aqui de C, tá? Então perceba que a terceira fileira, a terceira coluna, sempre vai estar com os elementos iguais a 1, tá? Então aqui a gente repete as duas primeiras colunas e vamos calcular nosso determinante, tá bom? Então, nesse sentido, primeiro, ó, 0 vezes 1 vezes 1, esse resultado aqui vai ser 0. Ainda nesse sentido aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 4, resultado é 8 positivo. E nesse sentido ainda, ó, 1 vezes menos 3 vezes 5, isso vai dar menos 15. Menos, vou abrir aqui o colchete, porque agora nós vamos no outro sentido, ó. 4 vezes 1 vezes 1, resultado disso vai ser 4. 5 vezes 1 vezes 0, resultado disso é 0. E 1 vezes menos 3 vezes 2, resultado disso é menos 6. Vamos subir aqui um pouco para a gente terminar a nossa continha, olha só. Oito menos 15, isso vai dar menos 7, menos o valor que está dentro do colchete, 4 menos 6, isso vai dar menos 2. Nós vamos ter então menos 7, mais 2, resultado menos 5. Então percebo que como o resultado é diferente de zero, né, esse determinante aqui deu um valor diferente de zero, significa então que eles não estão alinhados. Então ele não vai ter uma equação da reta, né? Se desse igual a zero, aí sim nós poderíamos determinar a sua equação geral, tá bom? Então, é importante a gente utilizar também, né, os conhecimentos que nós temos aí do cálculo do determinante.
Vamos falar ainda sobre a equação geral. Vamos ver o nosso próximo exemplo. Acompanhe. A gente já verificou aqui a equação geral da reta, né? Nesse exemplo aí, 2x menos 7y mais 1 igual a 0. A gente ainda não falou sobre a equação reduzida, que foi tema também aqui da nossa unidade 3, né? Para obter a equação reduzida, a gente precisa da equação geral, tá? E aí depois a gente tem uma consequência dessa equação reduzida que eu vou já mencionar para vocês, tá bom? Então, vamos primeiro obter a equação reduzida da reta, tá? Essa aqui é a geral. Essa aqui é a equação geral. Vamos obter a equação reduzida. Então, vou reescrevê-la aqui, ó. 2x menos 7y mais 1 igual a 0. Para a gente obter a equação reduzida, a gente tem que ter o foco no y, tá? Vamos isolar o y. Isolando o y, nós vamos ganhar a equação reduzida. Então, olha só. Eu vou repetir aqui, ó, menos 7y, e todos os outros elementos, eles vão para o segundo membro. A gente sabe que quando isso acontece, ocorre aquela troca de sinal, né? Então, 2x, que era positivo, passa a ser negativo, e o 1, que é positivo, passa a ser negativo também, ó. Vamos fazer aquela multiplicação por menos 1. A gente vai ter, então, 7y igual a 2x mais 1. Para fechar, o 7 que está multiplicando y, quando ele vai para o segundo membro, ele vai com a operação inversa, então ele vai dividindo. Ele vai dividindo aí 2x mais 1, que pode ser escrito dessa forma, ó. 2 sétimos de x mais 1 sétimo, tá? E aí sim, quando a gente obtém isso, a gente chega então à nossa equação reduzida, tá? Qual é a vantagem da equação reduzida? Vou te mostrar agora. A equação reduzida traz para a gente o coeficiente angular, que também foi tema aqui da nossa unidade 3. Então, quando a gente parte então da equação geral, para obter a equação reduzida, a gente também ganha aí o nosso coeficiente angular. Vamos relembrar então como é que a gente determina o coeficiente angular. Tá aí, ó. Exatamente o resultado que nós encontramos, né? Y igual a 2 sétimos de x mais 1 sétimo. E o que é esse m aí? Esse m nada mais é do que o coeficiente angular, ó. Vou escrever aqui, ó. mx mais n, tá? Esse m é o coeficiente angular, e o n, tá? É o coeficiente linear. Então, o valor de m é esse valor que está acompanhando o x, ou seja, 2 sétimos. Então, por isso que m é igual a 2 sétimos. Esse m é o coeficiente angular, tá bom? Então, esse foi só alguns dos temas que nós abordamos aqui na unidade 3, só para a gente lembrar, né, de termos, de conceitos, né, de alguns exemplos que foram mencionados, porque a gente precisa desses conceitos para lembrar, para justamente utilizar, tá, todos os recursos, tá bom? Desde o cálculo do determinante, até uma simples subtração, né, até a identificação dos nossos coeficientes da equação, por exemplo, né, para poder utilizarmos devidamente as nossas fórmulas que calculam, né, a distância, por exemplo, né, entre ponto e reta, né, e outros que a gente viu aqui na unidade 3, tá bom? Chegamos ao final, então, da nossa revisão 1. Espero que você tenha gostado aí do que nós abordamos nessa primeira parte.